Kleber Gaúcho, vamos direto às perguntas. Kleber, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelos 3 pontos, a vitória no Clássico diante da equipe da Inter. Não deu tempo nem de descansar, nem tempo de planejar. Tem um jogo amanhã importantíssimo pelo campeonato para deixar o 15 cada vez mais na liderança do grupo. Como que encarar esse Cascavel que ainda não venceu nessa Série D? Boa tarde. Na realidade, a gente sai de uma situação, de um jogo, né, extremamente competitivo que foi, já entra num outro, com desgaste muito grande. A nossa preocupação, logicamente, é na recuperação dos atletas, né, para que os atletas possam estar da melhor maneira possível já para esse jogo de quarta-feira, integralmente na parte física recuperados. Então a gente faz mais um trabalho mental, né, principalmente situação de campo quase não se trabalha com G2 e G3, pessoal mesmo que vem atuando, a gente reforça só algumas situações de análise de adversário, né, em vídeos, algumas análises nossas em relação ao nosso desempenho no jogo em Limeira, no jogo anterior, e um pouco mais de bola parada, alguma coisa ali para fazer ajustes, e só, perninha pro ar para poder correr bastante aí na quarta-feira, né? Então, basicamente é isso, é dentro desse planejamento aí para que a gente possa estar com todos aptos, em condições principalmente físicas para poder desempenhar um bom papel. Kleber, mais uma... Kleber, boa tarde, parabéns pela vitória, foi uma vitória extremamente, foi uma coisa inusitada, né? Foi aquilo que aconteceu, mas eu queria perguntar a respeito que depois dessa vitória, parece que se consolida uma situação de planejamento bem feito, né? Os jogadores que entraram deram conta do recado, o Evandro foi o melhor em campo, o Maiquinho também jogou muito bem. Gostaria que você comentasse um pouco dessa transição, dessa fase de transição da equipe dentro desse planejamento também. É que na realidade, assim, ó, muitas vezes se espera resultados imediatos quando a gente se contrata um atleta, né? E na grande maioria das vezes, a experiência nos mostra isso, que o atleta ele requer uma necessidade, né, de adaptação, até em relação aos conceitos do treinador do seu clube atual. Porque tem muitos atletas que eles vêm com vícios, entre aspas, dos treinadores nos quais trabalhavam. O vício que eu falo é a mentalidade de se jogar com outro treinador, a movimentação dentro de campo, os aspectos táticos. Então o atleta ele não é máquina, né, que você pega, desliga aqui, liga lá e lá vai já dar programa e lá vai ser aquilo lá diferente daqui. Então, cara, é complicado. Eu não vou pedir para o torcedor entender isso, né, porque nem faz parte, né? A gente entende aqui, é o principal. Então, esses atletas eles já vinham entrando. Você falou na situação do Evandro, do Maiquinho, eles já vinham entrando em todos os outros jogos anteriormente, né? Só que o atleta, para ele conseguir performar bem, ele requer uma certa adaptação em tudo isso que eu falei, né? Desde ambientação, desde nosso sistema de jogo, as nossas movimentações, né? Onde ele consiga se sentir numa condição boa para desempenhar. Então, existem atletas que demoram um pouco mais nesse sentido para conseguir performar bem. E esses atletas agora eles estão entrando, falei que eles participaram dos jogos anteriores, né, entrando nos jogos, enfim, e agora tiveram a oportunidade de iniciar o jogo como titulares, né, e conseguiram desempenhar bem, talvez também por conta dessa adaptação, né, dessa construção de adaptação em todos esses aspectos que eu falei. E com certeza, nós também na nossa análise achamos que não só eles, né, mas uma grande parte da nossa equipe teve um desempenho satisfatório, e o que nós esperamos é que a gente consiga dar sequência nesse desempenho para que a gente consiga obter essa nossa classificação. Boa tarde, Kleber, Renato Canadinho, Rádio Portal Nova 15 e Educadora. O último terço funcionou. Seria esse o grande destaque da vitória, essa vitória totalmente atípica, né, Kleber?
se tratando de um clássico regional e da rivalidade que se existe hoje entre 15 e Inter de Limeira, ou o conjunto que prevaleceu? Você destacou aí, e foi possível observar que foi um todo, né, Kleber? O Evandro muito bem, outros jogadores também, para não citar aqui nominalmente, mas o conjunto dessa vez foi o que prevaleceu e fez com que a equipe alcançasse uma vitória tão expressiva quanto essa? Eu concordo, Renato. Eu acho que a nossa equipe, num balanço geral, conseguiu fazer uma boa partida individualmente. Isso reforçou coletivamente a nossa equipe, porque quando você tem os atletas individualmente conseguindo fazer um bom jogo, né, principalmente com foco, atenção, conseguindo colocar aquilo que a gente treina e solicita também, né, em relação aos aspectos táticos e de performance, e isso eles conseguiram fazer com maestria no jogo. Oscilou uma hora ou outra em algumas situações que a gente ainda busca melhorias, né, mas entende que futebol muitas vezes isso acontece, né, e que a gente tem que, logicamente, buscar sanar e corrigir alguns erros, mas o futebol muitas vezes acontece disso fazer parte e a gente tem que saber lidar. E eu vejo também que o conjunto da obra, vamos dizer assim, né, o nosso grupo como todo funcionou, porque as alterações elas também funcionaram, né, nos atletas que entraram. Nós, em algumas oportunidades, viemos aqui e até concordamos, né, imprensa, comissão aqui, enfim, eu representando a comissão, que em jogos anteriores, em algumas oportunidades, as trocas não funcionaram tão bem, né? Então a gente sai satisfeito também quando os atletas que porventura conseguem entrar e no mínimo sustentar uma situação. A ideia é sempre a gente procurar melhorar, né, com as trocas até no aspecto físico, porque você pega atletas ali jogando com 60, 70 minutos, jogos competitivos, desgastantes, de muita correria, de muita entrega, é normal que o jogador comece a ter a queda na parte física. Então você troca também por essa situação, para que a equipe continue ganhando no aspecto físico, né, de embate, de poder atacar o adversário, enfim. E é uma situação que nos incomodou até no jogo passado, né, no qual, jogando em casa aqui, a gente trocou para ter esse ímpeto ofensivo e não aconteceu. E no jogo já em Limeira já aconteceu. Então a gente já começou a mudar a chavinha, porque a gente já vem batendo nessa tecla aí, né, já há algum tempo, para que a gente consiga ter um rendimento mais uniforme, né, mais estável dentro do jogo todo e não, em alguns momentos, sofrer. O que eu quero falar em sofrer? Ficar muito recuado, não conseguir sair, aquilo todo que nós já conversamos aqui. Então a gente está não só colocando na mentalidade dos atletas para que eles possam fazer diferente, como já fizeram em algumas oportunidades e demonstraram que tem essa capacidade para fazer, e a gente cobra muito isso, como demonstrando nos treinos que dá para se fazer e depois, consequentemente, levando para o jogo. Mas eu acredito que a gente está numa evolução em relação a isso, principalmente mentalidade de manter uma performance boa quase que o jogo todo, ou mesmo quando encontrar adversários que consigam, de certa forma, também ter um volume de jogo em cima da gente, que isso é perfeitamente normal, a gente pode encontrar adversários assim, que a gente não sofra no sentido de só sofrer e machucar o adversário também, sair, agredir o time adversário, para o adversário ver que a gente está ali. Opa, não, né? O adversário não se sentir tão confortável no jogo. Então isso que a gente prega diariamente aqui, para que a gente consiga ser uma equipe mais estável em campo, no sentido de também atacar muito mais o adversário. Pergunta do Erivan, do Jornal de Piracicaba. Gostaria que você falasse desse bom momento da equipe, líder do grupo e com o terceiro melhor ataque da competição, com 10 gols em 5 jogos. É basicamente isso que eu falei, nós estamos num processo de evolução, né? A gente deu, logicamente, uma reformulada em relação a algumas saídas de atletas, né? Algumas trocas, que isso sempre impacta em alguma situação, e a evolução da equipe ela é nítida, né? A gente conseguiu observar isso e a gente procura ainda que a equipe melhore cada vez mais para que a gente consiga alcançar esse primeiro objetivo aí, que é a classificação para a próxima fase, dentro de um grupo dificílimo que é o nosso, né? Onde os jogos são todos muito iguais,
Acho que o único resultado que descampou um pouco em relação, desde a primeira rodada, foi esse nosso com a Inter. Os demais resultados do nosso grupo sempre foram muitos apertados, né? Jogos muito iguais no sentido até de score. E a gente, ao longo da competição, tem visto que a nossa equipe aí tem procurado fazer aquilo que a gente coloca e passa para eles de uma maneira que vem crescendo nesse sentido, né? Os nossos conceitos de jogo, a nossa mentalidade de ser uma equipe competitiva, vencedora. Então, tudo isso a gente, logicamente, não consegue do dia para a noite. É um processo, muitas vezes, até lento, né? Mas contínuo, que a gente está conseguindo colocar na cabeça dos nossos atletas, e eles estão conseguindo evoluir bem nesse sentido. Pergunta do Caio Vinícius, da Rádio Piramundo. Kleber, boa tarde. Amanhã a equipe tem um jogo importante contra um adversário que é tido como um dos favoritos, mas que ainda não venceu na competição. Vencer amanhã mantém a liderança e ainda dificulta a vida de um concorrente direto para a classificação. Como você preparou a equipe? Você destacou esses ingredientes a mais aos atletas? Com certeza, né? Nós pegando o Cascavel hoje aí, 3 pontos na tabela, ainda não venceu, e um adversário assim eu considero até muito mais perigoso, né, do que muitas vezes as equipes que estão lá em cima da tabela, porque essa equipe quer de todas as formas sair desse tipo de situação, e é uma situação realmente bem explícita no sentido do que ele colocou, porque a gente conseguindo um resultado positivo aqui, a gente abre uma vantagem enorme frente a um Cascavel, que é um adversário tido no começo da competição como um postulante a uma das 4 vagas praticamente certo, né? Uma equipe que chegou ao foi finalista da competição estadual, né, do seu estado, lá do Paraná, uma equipe que tem uma estrutura muito boa, tem uma condição financeira já estável há algum tempo, vem demonstrando isso ao longo das competições na qual participa, e por isso todos nós enxergávamos o Cascavel, né, como sendo uma equipe que estaria brigando na parte de cima da tabela. E isso não vem acontecendo nesse momento. Nem menos por isso se torna uma equipe, não deixa de ser uma equipe muito perigosa pelos atletas que lá estão, né? A gente conhece uma grande parte. O próprio Renanzinho, que jogou aqui com a gente a Copa Paulista, que foi campeão conosco na Copa Paulista, que é jogador do Guarani, aí está lá, né? E a gente sabe da condição dele. O próprio Robinho, aí, jogador altamente conhecido, um meia, né? Passagem em equipes grandes e que é um ótimo jogador. O próprio William, zagueiro, que jogou aqui no 15, enfim. Eles têm o lateral esquerdo, né? O Rodrigues lá, que foi campeão comigo no Grêmio Anápolis, enfim. O Gama, volante, eles têm uma boa equipe, né? A equipe não está conseguindo, nesse momento, talvez, traduzir em vitórias o seu potencial técnico, né? Mas é uma boa equipe. De contrapartida, a gente vem numa evolução, como eu falei anteriormente, destaquei, logicamente, isso que ele falou, essa possibilidade de abrir uma vantagem muito grande perante uma equipe que era tida aí como ascendente dentro do nosso grupo, né, do grupo 7. Então, isso foi destacado. Mas lembrando que nós temos também aí, falei anteriormente aqui do Cascavel, né, mas não posso deixar de enaltecer principalmente a nossa equipe pelo aquilo que a gente vem fazendo também na competição. Então, contamos com o apoio do nosso torcedor, vamos a campo para lutar de todas as formas, para buscar esse resultado, até para que a gente tenha essa possibilidade aí de abrir uma vantagem muito grande frente a um concorrente direto a uma vaga. Agora a pergunta do Gustavo Tomazelli, da Rádio Clube da Americana. Kleber Gaúcho, a forma com que seu time atuou na parte final em Limeira mostra o crescimento físico da equipe e o entrosamento proveniente já da Série A2? Eu digo que é quase isso. Bate muito naquilo que eu falei anteriormente aqui em relação a tempo de trabalho para alguns atletas, né? Então, conforme vai passando o decorrer dos dias, dos trabalhos, alguns atletas que chegaram nesse período aí de troca de uma competição para outra, tem um certo tempo de adaptação, uma situação normal, e no qual agora vem já demonstrando que estão conseguindo assimilar bem aquilo que a gente pede, aquilo que a gente treina, né? Eles conseguem fazer as movimentações melhores em campo,
saber, basicamente, a gente fala muito do atleta conhecer o companheiro, né? E quando se fala aqui, a gente muitas vezes olha só da nossa parte de conceito do jogo, aquilo que a gente quer, mas o atleta também ele tem essa certa dificuldade de um entender o outro. Então, por isso que os treinos são tão importantes, o dia a dia é importante, para que eles possam se conhecer e saber onde que, eu quero a bola mais no pé, eu quero a bola no espaço, né? Saber a ginga que o atleta tem, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de agredir o adversário, né? Se é na paralela, se é na vertical. Então, todos esses detalhes fazem uma diferença muito grande no jogo. E quanto mais os atletas estiverem entrosados nesse sentido, a tendência é que melhore a performance, né? Em conexão de um para com o outro. E esse estímulo aí que a gente tem procurado dar para que a gente consiga ter essa evolução. Mas o entrosamento, eu tenho certeza que ele vai melhorar ainda mais no decorrer da competição. Já teve uma melhora, mas a gente espera que ainda isso possa acontecer, porque ainda acontecem algumas situações que a gente percebe que falta um pouco de conexão de um atleta para com o outro, de conhecer realmente a característica, de saber aquilo que o outro companheiro quer, para que a gente consiga desenhar melhor uma jogada. Pergunta do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. Como está a situação do Ronael, que não está inscrito na Série D e tem contrato até o fim do ano? Você pretende utilizá-lo no Brasileiro? Cara, o Ronael está em processo de evolução, já está participando dos jogos treinos aqui que a gente tem feito com o Sub-20. Até acredito que o Ronael deva ser inscrito o mais rápido possível. Ele assinou um contrato, se eu não me engano, a semana passada, alguma coisa do tipo. Vai ser inscrito, né? Um atleta que tem uma qualidade muito boa, um atleta experiente e que a gente espera utilizá-lo. Logicamente que hoje nós temos, acho que 4 laterais esquerdos, né? Se você pensar, nós temos o Eric, nós temos o Enzo, nós temos o Petri, Matheus Petri, e nós temos o Juan também, que chegou como um zagueiro aí, mas o Juan eu vejo ele quase muito mais como um lateral, até pela sua estatura, do que propriamente um zagueiro, né? Ele pode fazer essa função de zagueiro também, mas a gente até utilizou em algumas oportunidades no treinos como lateral. E mais o Ronael, ou seja, seriam 5, né? E que bom que a gente tenha bastante atletas até, e atletas com qualidade boa, porque nós temos uma competição batendo na porta aí, que é a Copa Paulista também, onde que nós vamos precisar de bastante atletas, né, para que a gente consiga dar conta e ser protagonistas nas 2 competições. Isso é importante frisar, né? O 15, quando entra numa Copa Paulista, além de esse ano ser o detentor do título, né, é uma equipe que sempre entra para ser protagonista, para disputar o título. Então, a gente precisa de um grupo bom nesse sentido para que a gente consiga desempenhar bem nas 2 competições. E falando especificamente, né, em relação ao Ronael, nós temos também, como eu falei, do Petri, que pode fazer muitas vezes pelo corredor da frente, né, jogar um pouco mais adiantado, jogar até numa situação de meio campo, se necessitar. O Juan, que eu falei aqui, pode jogar como um volante, que já treinou para a gente como um volante pelo lado esquerdo, um pé esquerdo, né, tendo um volante. Joga de zagueiro, joga de lateral. Então, cara, mais para frente aí pode aparecer até esses 3 atletas juntos, né? São atletas que ali até disputam posição, mas pode aparecer um Juan como um volante pelo lado esquerdo, ou um zagueiro pelo lado esquerdo, Ronael na lateral esquerda, o Petri na frente. Mas, enfim, especificamente em relação ao Juan, acredito que logo ele possa estar em campo aí para nos ajudar. Ronael, desculpa, Ronael. Pergunta do Matheus Pedroso, da Rádio Web TV Interiorana. Kleber, parabéns pela campanha até aqui. No jogo de sábado, houve um episódio em frente ao banco de suplência do 15, envolvendo o atacante Maicon Aquino, que atua em um setor penalizado por contusões. Faltou concentração ao Maicon? Cara, eu acredito que talvez seja essa a palavra, mas a gente também... O Aquino passou por alguns problemas particulares aqui que nós não vamos externar, e a gente tenta resolver as situações aqui para que o atleta esteja o mais bem confortável possível, porque na realidade todos nós temos problemas, né? Faz parte. O atleta, ele também é ser humano, passa pelos seus problemas familiares, individuais, enfim, e talvez o Aquino tenha, talvez não, certeza, porque ele já reconheceu isso, tem extrapolado, né?
até na comemoração do gol, lá no momento que ele tirou a camiseta, tomou o cartão. Inclusive, por essa ação dele, ele foi penalizado, foi multado e já falou que não vai mais acontecer, até mesmo porque quando começa a doer no bolso, o atleta fica mais esperto. E aí, logo depois, ele teve aquela situação à frente do nosso banco ali, no qual se desentendeu com o adversário. E o Aquino a gente conhece que é um atleta muito fogoso no jogo, né? Um atleta muito vivo. E naquele momento acabou tomando o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Prejuízo enorme para ele, né, cara? É um atleta que poderia dar uma sequência agora, até porque nós temos atletas ali no setor ofensivo, muitos atletas que estão fora do jogo, e o atleta que perde com isso. A gente mostra para ele, conversamos com ele ontem, e ele entendeu plenamente isso aí. Ele deixa de ter uma sequência que ele poderia ter, né? Pode perder espaço com isso, porque tem outro atleta que vai tomar a vaga dele, e se for bem é complicado, né? Então, assim, além de ter um prejuízo financeiro que ele tomou uma multa, né? Ele arca também com esse prejuízo em relação à performance, porque deixa de estar mostrando e um outro companheiro vai estar ali mostrando e pode vir a ser um complicador para ele futuramente nessa disputa por posição. Então, só quem perde é o atleta, cara, nesse tipo de situação. Só o atleta. Ele não tem nada a ganhar quando ele toma uma decisão dessa. O mais importante é que ele compreendeu, né, sabe que está errado e se comprometeu com o grupo de não fazer mais, né? Então, isso já é uma vantagem para a gente num sentido de melhora. Kleber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Matheus Melo, que até então estava treinando separado, teve a oportunidade, né, a oportunidade de voltar a ser relacionado e fez um belo gol no sábado. Como que você pode falar desse retorno do Matheus Melo, né, de ser relacionado para o jogo? Só deixa eu salientar uma coisa, Vitor, o Matheus Melo ele nunca treinou separado, tá? Ele sempre esteve integrado ao grupo. Aqui nós não utilizamos, pelo menos comigo no 15, nós nunca utilizamos de treinar nenhum atleta em separado, mesmo quando o atleta não interessa mais ao clube. O atleta pode não interessar ao clube. Se ele tiver contrato com o clube, ele vai treinar, vai fazer a mesma coisa que os outros atletas, porque, da minha parte, eu não permito que o atleta seja tratado de maneira diferente. Tá? A não ser que o atleta ele faça alguma coisa perante o grupo, tem disciplina aqui dentro, aí tudo bem, aí é outra coisa. Mas assim, agora que ele não vinha sendo relacionado, exatamente, ele não vinha sendo relacionado até por algumas situações que ocorreram aí ao longo ainda da Série A2, né, e que se foi tomada uma decisão aí entre diretoria e comissão técnica, de que a gente ia dar uma segurada no Matheus. E o Matheus, até naquele momento, nós pensamos até em botar o Matheus numa situação de liberar, né? Chegamos a conversar com o seu agente, conversar com o seu empresário em relação a isso, né? Para que o Matheus, de repente, fosse trabalhar numa outra situação, respirar outros ares, para ver se ele conseguia dar uma resposta. Porém, o Matheus mesmo se comprometeu dizendo que gostaria de ficar aqui, que iria se comportar, enfim. Começou a trabalhar diferente daquilo que ele fazia, ou seja, demonstrar muito mais empenho, né, muito mais dedicação, e ele começou a despertar isso tudo que eu falei nos treinos, né? E isso nos deu a condição de solicitar para a diretoria que a gente pudesse novamente dar uma oportunidade para o Matheus no 15 de Piracicaba. A diretoria entendeu, né, a nossa solicitação da comissão técnica por aquilo que a gente vinha vendo do Matheus nos treinamentos, e assim foi feito, cara. A diretoria liberou para que a gente pudesse levar o Matheus já para o jogo contra a Inter de Limeira, e o Matheus, cara, para nós é ótimo, para ele melhor ainda, que ele conseguiu dar uma resposta imediatamente. No primeiro jogo que ele teve a oportunidade de participar, ele já deu uma resposta altamente positiva, né? E isso é muito bom, cara, porque a gente só tem a ganhar. A gente entende que o Matheus Melo ele tem um potencial muito grande, só depende dele para que ele consiga extrapolar, botar para fora todo esse potencial e consiga render. E aparentemente parece que ele está no caminho certo agora,
né? Esperamos que isso continue, que ele tenha a humildade de saber que ele é um atleta profissional de alta performance e que ele necessita do corpo dele, que ele precisa estar bem, que ele precisa se cuidar, e aparentemente isso tem acontecido agora de um tempo para cá. E por conta disso até ele mereceu essa oportunidade, a gente espera que ele continue nesse crescimento, que ele possa nos ajudar e, consequentemente, ajudá-lo a vencer nessa profissão. Kleber, eu gostaria só de voltar um pouquinho no jogo, porque quando a gente vê o resultado de 6-3, a gente vê o 15 deu um show de bola. Claro, venceu a partida, tem todos os seus méritos. Mas até os 37, 38 do segundo tempo, o jogo estava 3-3. E aí o 15 fez 3 gols na sequência e aí praticamente matou o time da Inter. Quer dizer, qual a análise que você faz desse final do jogo, quando o 15 começa a marcar os 3 gols em sequência? Eu não sei, cara. Eu acho que os 3 jogos de sequência não foi dentro dos 30 e alguma coisa? Acho que foi 36, 38, 33 a 39. Estava dentro desse 3. Então, o jogo estava 3-3 até os 33, mais ou menos. Aí depois desencarrilhou, né? Então, é aquele negócio assim, ó, surpreendente, né, cara? Porque muitas vezes a gente chuta 10 bolas no gol, não entra uma. Pega na trave, pega no goleiro, pega não sei o quê. Nós tivemos um desempenho bom no último terço, né, no setor ofensivo também, atacando bem a equipe adversária. O jogo ele estava muito lá e cá também, né, com a Inter também buscando a sua condição de exatamente. Nós tínhamos até colocado muito para os nossos atletas esse poder de reação da Inter de Limeira no último jogo, né, no qual ela foi buscar o resultado de empate nos últimos minutos do jogo, já na prorrogação, nos acréscimos do jogo lá em Catalão, né, no qual ela conseguiu chegar ao empate, e isso trouxe muito mais vida para a Inter até para fazer o jogo contra a gente, porque naquele momento que ela perdia lá em Catalão por 2-0, já batendo os 45 do segundo tempo, cara, no momento que você consegue empatar um jogo desse, é um resultado praticamente de vitória. Então o estado anímico era muito maior. Nós, em contrapartida, se a gente lembrar o nosso histórico, nós saímos de um jogo aqui contra a Ferroviária, que foi o inverso, que nós estávamos vencendo, os nossos últimos minutos no jogo, ou a partir dos 20, alguma coisa ali do segundo tempo, a nossa equipe não conseguiu jogar, né? E aí demos campo para a Ferroviária, deixamos a Ferroviária confortável no jogo, foi uma situação que nos machucou bastante, no sentido da gente cobrar mais atitude dos atletas, né? Enfim, para que isso não acontecesse mais, e eles deram uma resposta muito boa em Limeira na sequência em relação a isso. Só que o contexto do jogo estava, até no fator anímico, talvez mais favorável à Inter de Limeira pelo histórico, né, em relação à rodada anterior. E o jogo foi muito assim, cara, apesar da gente ter tido a situação com o Cavalo para fazer 2-0, lá uma cabeçada queima-roupa ali, né, no qual o goleiro deles conseguiu defender. Nós tivemos até a situação do Evandro finalizando ali de fora da área também, ou seja, apesar de tudo, a gente estava finalizando ainda um pouco mais do que a Inter, mas o jogo no placar ele estava muito igual, muito igual. E nós tivemos as felicidades ali nas finalizações, principalmente depois dos 30 minutos do segundo tempo, onde que a gente acertou a casinha, né? E o futebol é aquilo ali, conseguiu acertar a casinha, botou a bola lá dentro, cara, já era. Mas assim, ó, o mais importante em relação não só aos gols, que sempre é muito bom, dar confiança para o ataque, fazer gols, enfim, foi a performance do time, a atitude do time, o comportamento do time, né? Isso nos deixou muito felizes, mas assim, ó, eu sempre falo, cara, a gente não pode, na derrota, se desesperar, e muito menos nessa situação de vitória, né, achar que está tudo bem, que está tudo legal. Não, tem situações a melhorar, logicamente que ficamos felizes, mas não estamos empolgados com esse tipo de resultado. A palavra correta é essa, empolgação ela não existe por conta do resultado. A gente está feliz e estamos no caminho daquilo que a gente está fazendo, né, do nosso crescimento, mas a empolgação ela não procede conosco, no nosso vestiário, porque essa empolgação ela só pode acontecer depois que nós obtermos a classificação e aí pensar
numa situação de mata-mata. Enquanto isso, a luta vai ser árdua, vai ser difícil, o nosso grupo é complicado, ele não deixa de ser complicado só porque nós vencemos um jogo de 6-3, no qual até os 33 minutos estava 3-3. Então, por isso que não pode ter empolgação. É seriedade para que a gente consiga dar continuidade no nosso trabalho e possa continuar essa ascensão de resultados positivos para que a gente consiga a classificação. Kleber, Rodrigo Caetano, do Portal Nova 15. Pensando na continuidade do calendário do 15 agora, tivemos a saída do volante Alex Najib e a lesão do Guilherme Amorim. Se tornou um setor aí que traz preocupação? A pergunta é boa, cara. Sim, nós temos ali ainda, nós temos o Lúcio Senna, nós temos o próprio Mica, que joga muito mais, agora tem até solicitado para jogar de lateral e não de volante, mas se houver uma necessidade, ele diz que ajuda ali, até porque a posição de origem do Mica era volante, eu que acabei botando ele para lateral na Copa Paulista, ele gostou tanto que quer jogar de lateral só agora, né? Mas eles colocam à disposição para nos ajudarmos e jogar ali quando precisa, né? Nós temos um Benedetti, que seria volante, teoricamente. Nós temos um Grigor, que está jogando mais adiantado, que seria um segundo volante, um segundo jogador de meio. Então, nós temos bastantes jogadores ali. Nós temos um Pajé, que veio de São Paulo, está em fase de adaptação aí, que seria um segundo homem de meio também, né? Apesar de que eu acho que o Pajé, pela sua estrutura física, que deveria jogar mais à frente. Até já conversei com ele isso em relação aos trabalhos nossos aqui no dia a dia, né? Pela sua constituição física, porque é um atleta que tem uma qualidade técnica boa, mas é muito franzino nesse duelo, e muitas vezes o volante precisa entrar para dentro da área para executar a marcação, fazer a bola aérea, e ele, nesse sentido, ele perde em relação, né, à sua característica física. Então, a gente até pensa, de repente, num Pajé um pouco mais adiantado, para que ele não tenha tanto essa dificuldade de executar esses duelos, esses enfrentamentos no 1 para 1 com adversários que tenham que sejam mais encorpados, né? Então, assim, nós temos também na base o Iago, que é um bom jogador e que a gente pode utilizar a qualquer momento, é um atleta que está pronto para ser utilizado, né? Então, provavelmente vai ser utilizado agora quando começar a Copa Paulista. Então, assim, lógico que gera uma preocupação, mas nós também acreditamos, por aquilo que é o histórico do Amorim, que ele possa retornar também rápido, né? Rápido, que eu falo assim, não seria uma situação tão grave. Então, o Amorim tem demonstrado ao longo da sua carreira que ele, como não é um caso cirúrgico, o do Amorim, e o histórico dele demonstra que ele tem uma recuperação muito rápida em cima disso. Então, a gente também espera que rapidamente ele possa estar de volta aí ao nosso convívio e podendo treinar e jogar normalmente, né? Mas, logicamente, que a gente sempre fica atento a essas situações, né? Mas hoje eu acho que a gente está bem servido, independente até dos atletas e são muitos, né, que estão fora ainda no departamento médico. A gente sempre gosta que aquele setor esteja esvaziado, né? Que não esteja ninguém lá, que esteja todo mundo em condições e aptos para o jogo. Mas, infelizmente, o futebol tem dessas coisas, né? E nós, nesse momento aí, ainda sofremos com algumas baixas consideráveis nesse sentido, que poderiam alavancar muito mais ainda o potencial da nossa equipe, né? Porque nós temos bastante jogadores aí que ainda estão fora, que seriam jogadores que a gente tinha uma ideia, né? E tem uma ideia que são atletas essenciais para a nossa equipe, para que a gente consiga ainda performar melhor, né? Digo aqui, caso do Thales, do Arthur, Lúcio Flávio, Amorim, agora que está no departamento médico, né? Enfim, então a gente espera que rapidamente esses atletas possam estar encorpados e preparados também, para que a gente consiga ser cada vez mais forte. Kleber, outra pergunta do Erivan, do Jornal de Piracicaba. Jogar contra o lanterna do grupo é uma chance para embalar de vez e criar uma gordura na liderança? Cara, assim, ó, eu não acho, eu acho que vai ser um jogo totalmente difícil, como foram todos os outros. A prova disso que nós estamos vendo, que o primeiro joga contra o oitavo e não tem quase que diferença nenhuma,
né? Os embates estão demonstrando isso dentro do nosso grupo. Eu vejo todo mundo muito igual. E o resultado, cara, ele se transmite muito em relação a foco, a atenção, a determinação, né? Para que se consiga chegar aos resultados. Dou um exemplo disso em relação a foco, atenção. Nós tomamos um gol da Ferroviária aqui, né? Na finaleira do jogo aí, eu acho que já estava beirando quase os 40, né? Eu já estava dentro dos 40, o gol da Ferroviária, do menino do lateral direito lá. Era mais ou menos isso, né? Uns 38, 40, 41, né? E que foi uma falta de desatenção praticamente da gente, né? Viramos as costas para executar uma marcação dentro da área e eles fizeram uma jogada rápida ali e o Lucas Rodrigues, lá, se não me falha a memória, o lateral direito, acabou acertando um chutaço, né? Então, é só para perceberem que o jogo ele é feito de pequenos detalhes muitas vezes. E se a gente não estiver atento, a gente é penalizado. Esse jogo contra a Inter, eu achei que a nossa equipe teve uma capacidade muito grande de concentração, de foco, né, em relação ao jogo, e a gente espera que permaneça assim para que a gente consiga ter mais chances de obter os resultados. Mas, de maneira nenhuma aqui, nós entendemos que o jogo vai ser fácil, que o jogo... Não, estamos encarando o jogo com muita seriedade e temos certeza que vai ser mais um jogo dificílimo, até pela condição em que se encontra o Cascavel hoje. Até pela sua condição atual, entendemos que o jogo talvez se torne muito mais difícil. Kleber, agora restam as perguntas do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. Você já citou aí, né, dos 10 atletas, a situação do Pajé. Ele pergunta dos 10 atletas que chegaram para a Série D, apenas o Pajé nunca foi relacionado. Como está a situação do atleta? Acho que é dentro daquilo que você falou, acho que não tem mais nada a acrescentar, né? Não, eu posso até acrescentar algumas situações assim, ó. É por isso que eu falo de... Como é que eu posso explicar? A situação do atleta, ele vir com uma maneira, né, aqueles vícios que eu falo assim, nem é vícios do atleta, é vícios de um outro comandante, enfim, do que passa. Então, nos trabalhos do dia a dia aqui, em relação aos nossos conceitos, movimentações, o Pajé ainda tem tido alguma dificuldade em relação a isso. E a gente, ao longo dos trabalhos, né, vai colocando para ele, demonstrando aquilo que a gente quer para que ele vá conseguindo assimilar. E aí entram N situações, né? Vou dar um exemplo aqui, uma organização ofensiva com saída de 4 ou de 3. Nós estávamos fazendo alguns dias aí, né, que a gente faz recorrentemente esse tipo de situação, que é uma construção, né, da organização ofensiva. E esses atletas que eles vêm já por último, que chegaram por último, esses atletas eles não estão bem ambientados com esse tipo de situação ainda. Então, eles acabam, consequentemente, muitas vezes errando o posicionamento que é para fazer, para que a gente consiga levar vantagem em cima do adversário. E assim, e esses atletas que, né, como eu falei, que chegaram por último, eles têm tido um pouco mais de dificuldade nesse sentido, por isso que eu falei da situação anterior que a gente começou a entrevista aqui, de adaptação. Né? Então, tem muitos atletas que estão se adaptando ainda aos nossos conceitos, à nossa forma tática, e esses atletas automaticamente, cara, conforme eles forem automatizando essas situações, eu acredito que logo possam estar aí também à nossa disposição. E como eu falei também anteriormente, nós fizemos um grupo a mais, pessoal, não é porque nós contratamos 10, 12, 15, nós fizemos um grupo com um volume um pouco maior, talvez, do que as outras vezes no segundo semestre, porque nós temos 2 competições. Então, tem atletas que a gente projeta também para dar uma continuidade, talvez, muito maior na Copa Paulista. Tá? Então, não é porque o atleta não está sendo relacionado agora, nesse momento, que ele está fora de condição ou da possibilidade de jogar. Não, a gente está pensando num todo, né? Alguns atletas sendo preparados para mentalizar esse conceito de jogo, a forma tática, né, automatizar para que também na competição seguinte, agora faltando menos de um mês para a gente estrear, que eles possam estar prontos para que a gente seja forte nas 2 competições. Kleber, o 15 é o 3º colocado na média de público, perdendo para o Santa Cruz, que tem uma grande torcida, e o próprio Maringá, que é do grupo do 15. É decepcionante a média de público aqui em Piracicaba, portanto que se esperou uma Série D do Campeonato Nacional? Renato, eu vou te falar que isso é uma situação muito complicada, porque envolve a questão financeira, enfim, né? A gente sabe que hoje em dia
para você se manter, conseguir pagar as contas, é bem complicado. A gente entende também que tem famílias aí que muitas pessoas muitas vezes deixam de vir porque tem filhos, e aí para o pai ir, tem que levar os filhos, acaba acarretando, né, numa situação mais complicada. Logicamente, cara, e a gente entende que conforme até os resultados e performance melhor da equipe, isso traz mais público, e a gente espera que isso a gente consiga também ajudar dentro do campo para que isso aconteça, né, para que o torcedor possa vir mais. Porém, eu já te falo que nós teremos aí, como eu falei anteriormente, daqui menos de um mês, um início de uma Copa Paulista, onde que, né, vai sobrepor, vai ficar um campeonato acavalado no outro, então talvez o público diminua ainda mais, talvez, né, porque o torcedor muitas vezes ele não tem a condição, ele vai ter que escolher, vou num jogo aqui ou vou no outro. Então isso também vai acontecer, mas lógico que a gente sempre fica com aquele sentimento de que poderia ser um pouquinho mais, né? Mas também entendemos a situação, hoje em dia ela não é fácil, né? Esperamos que isso possa melhorar para todo mundo aí, né? Que a economia volte a crescer e que a gente possa também ver os estádios com um pouco mais de público, principalmente nessas divisões, né, mais abaixo, porque a gente vê os jogos lá, tem visto alguns jogos aí da Série A que tem dado um público bem bacana, bem legal, né, coisa que fazia algum tempo até que no futebol brasileiro não acontecia, e vem acontecendo. E a gente espera que isso também possa despertar para séries, né, mais inferiores, no caso uma que nós estamos disputando, que é essa Série D, que possa ter um público maior nos jogos aí para poder prestigiar. E aí também entra numa situação em que eu não sei nada de administração, cara, por isso que eu sou técnico. Se eu soubesse de administração, eu estaria numa outra situação, né? Não seria técnico para ficar tomando bordoada toda hora, trabalharia em outro setor. Mas, enfim, a gente vê hoje também que parece assim, cara, que eu não sei o que se dá para se fazer ou não dá para ofertar uma situação melhor para o torcedor, sabe? Porque realmente tem vezes que a gente vê que o preço é meio salgado, né? E aí talvez se criar alguma... Eu entendo e sei, pelo que a gente vê, que procura-se priorizar os sócios, né? Porque se o sócio paga, você não pode vender, acho que o ingresso mais barato não, talvez porque o sócio aí se sente desprivilegiado. Tem tudo isso aí, é uma série de consequências, né? Mas, logicamente, que a gente gostaria, independente disso, de ver o estádio com muito mais público, para que todos pudessem sempre estar presente aí, ou o maior número possível, nesses eventos, porque é gratificante quando você vê um estádio lotado. Mais duas perguntas do Marcelo Sá, antes de encerrarmos. A previsão para você poder contar com o Lúcio Flávio, liberado pelos médicos, e o Thales? Cara, o Thales nem começou o processo de retorno ainda. Ele começou a fazer um pouquinho de trote sozinho no campo, acabou sentindo ainda um pouco o tornozelo. O Thales, nós temos um problema sério, assim, que o Thales já vinha de um longo tempo parado, né? Vinha de situações de 4 a 5 meses de inatividade. Ele começou o trabalho com a gente aqui, sofreu muito para pegar um pouco de condicionamento físico, né, devido à nossa intensidade de jogo, enfim. E quando ele estava começando a melhorar nesse sentido, a gente colocou ele no primeiro jogo, ele acabou tendo uma lesão até de certa forma grave ali no tornozelo, e que fez com que ele voltasse a estaca zero. E a estaca zero ainda com um prejuízo dele estar machucado, né? Nesse sentido de ter que melhorar clinicamente para depois poder voltar a ter o condicionamento físico. Então o Thales ainda vai requerer uma situação de mais tempo. Com relação ao Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio recebeu hoje, a gente ficou sabendo da liberação total para ele voltar a ter os trabalhos normais, né? Ou seja, até hoje o Lúcio Flávio não estava fazendo o trabalho normal, teoricamente, ele participava de alguns treinos, mas não fazia enfrentamento, nenhum trabalho que poderia ocorrer alguma situação de choque, o Lúcio Flávio não estava participando. E com isso também ele requer um pouco mais de condição de jogo no aspecto físico, porque prejudicou também a ele essa parada,
né? Então a gente vai ainda ver se a gente vai levar e vai contar com o Lúcio Flávio já para esse jogo, ou vamos dar uma continuidade de trabalho com um lastro um pouquinho mais forte para levar o Lúcio Flávio para o próximo jogo, que seria o jogo fora contra a Patrocinense. Então a gente está estudando ainda com o restante da comissão, principalmente o departamento médico e a parte física do clube, né, encabeçada pelo Claudinho Creato, para saber da real situação do Lúcio Flávio hoje em condição de jogo. Mas clinicamente, a partir de hoje, ele foi liberado para fazer todos os trabalhos normalmente. No papel, você iniciou a Série D com 10 atacantes inscritos na competição. Para o jogo de amanhã, você tem apenas 4 opções, 5 se considerar Lúcio Flávio. Como isso é tratado com o departamento de futebol? Na realidade, já há algum tempo, a gente, quando teve as situações das lesões, né, envolvendo o Arthur, a possível saída iminente que já estava do Lucas Xavier, a gente já vinha buscando reforços no mercado, já conversamos sobre isso aqui, que a gente tentou vários atletas que a gente entendia que poderiam contribuir conosco aqui. Não foi possível a contratação, né, esses atletas não conseguiram as suas devidas liberações nos clubes onde eles estavam. A gente também entrou em contato com esses clubes para tentar uma negociação, uma liberação, não foi possível. Todos exigiam uma multa contratual, que é normal, faz parte, né? E a gente não conseguiu evoluir nessas negociações. Nós conseguimos agora trazer o Rodney, né, que é um atacante que está chegando, mas também vem de um certo período de inatividade, e vai requerer algum trabalhinho aí um pouco mais pesado para que ele consiga ter uma condição boa para jogo. E assim, nós estamos basicamente trabalhando com alguns atletas que possam fazer mais de uma função. Cito aqui o caso do Enzo. O Enzo nos dá uma possibilidade de você jogar com ele na linha da frente, porque ele já fez bem isso, né? Nós temos até, como eu comentei aqui, o Petri, que pode jogar numa linha da frente. Então, há alguns atletas ali, o próprio Matheus Melo, aí, ele joga como meia, mas também já jogou como um atacante de beirada pelo lado. Então, nós temos alguns outros atletas dentro do nosso elenco que a gente pode fazer com que esses atletas possam fazer outras funções pelas suas características. E é completamente normal isso aí, mas nós, comissão técnica, com a diretoria do clube, principalmente a área do futebol encabeçada pelo Douglas, estamos sempre em sintonia, né, olhando o mercado, vendo das possibilidades para que a gente sempre possa estar reforçando a nossa equipe com os melhores atletas possíveis. Obrigado, Kleber. Obrigado aos demais.